Sejam muito bem-vindos à nossa sequência de vídeos onde a gente está trazendo conteúdo sobre técnico superior penitenciário da SUSEP. A gente tem vídeos com a Carol, que é técnica superior penitenciária em serviço social, o Pablo Moura, que é técnico superior penitenciário em psicologia, e todo mundo estava curioso, todo mundo estava esperando que chegasse esse dia para que a gente falasse do técnico superior penitenciário advogado, aquele que é formado em direito. E ninguém melhor para falar sobre isso, sobre alguém que já é uma velha conhecida, velha no sentido de velha conhecida, né? Já pra gente não começar mal, né? Velha conhecida da galera, professora Mônica Pires, que já é professora aqui do GG Concursos e exerce com muito orgulho esse cargo de técnica superior penitenciária. Então, para quem não te conhece, te apresenta, conta aí onde é que tu trabalha e, em nome de toda essa galera, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, pessoal. Quem já é aluno do GG já me conhece, porque eu sou professora exclusiva do GG aqui na disciplina de Direitos Humanos e em toda a legislação específica da SUSEP e também em execução penal, que é a minha paixão, execução penal. Por quê? Porque trabalho há mais de 20 anos na Superintendência dos Serviços Penitenciários aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Entrei para a SUSEP em 1997 como contratada e nem existia ainda o cargo de técnico superior penitenciário. Eu fiz o primeiro concurso de nível superior, então, depois da regulamentação da nossa carreira. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, especificamente para falar do quê? Do nosso cargo, exatamente do meu cargo, que é técnica superior penitenciário advogado. Uma coisa que é muito legal é a pessoa falar sobre o concurso, sobre o cargo, sobre a matéria, sobre a disciplina, seja lá o que for, com conhecimento da matéria. Agora, uma coisa que é muito legal, que tu pode falar com muita propriedade, é que tu tem legitimidade, porque tu faz parte da história de técnico superior penitenciário da SUSEP, porque tu fez o primeiro concurso disso, né? Não, eu digo... Então falar com legitimidade é outra conversa, né? Eu digo pro pessoal, eu dou aula do regimento disciplinar penitenciário, do qual eu ajudei a elaborar. Eu falo da Lei 13.259, que eu participei da primeira comissão que começou a elaborar a lei que regulamentou o nosso quadro. Então, assim, é uma honra dizer que eu faço parte dessa história. É uma honra dizer que eu sou servidora pública com muito orgulho. Que legal, que legal. Então a gente tem muitas dúvidas para te fazer hoje, muitas perguntas para te fazer hoje. Eu compilei ali algumas dúvidas sobre o cargo, sobre o que os alunos nos perguntaram. E a primeira coisa que, quando vem à cabeça da população de modo geral, quando fala em sistema prisional, é preso, é agente penitenciário, é escolta, é audiência, é risco, etc. Mas existe toda uma parte técnica por trás disso, que tem os assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, blá blá, enfim, todos os técnicos. E também o técnico superior penitenciário advogado. E se o nome não for esse, já me corrige também. Mas eu queria saber o que faz na prática, o que tu faz no dia a dia, como que é o dia a dia lá? Bom, segundo a Lei 13.259, que eu estava falando para vocês agora, nós temos ali estabelecidas as nossas atribuições, né? Entre as quais assessorar a administração, né? Trabalhar o que? Nos processos mais complexos do sistema prisional. Então quer dizer que o técnico penitenciário advogado pode trabalhar em qualquer seção da SUSEP, o que? Assessorando, né? Na parte jurídica. Por exemplo, nós temos TSP lotados no gabinete do superintendente. Nós temos TSP lotado no gabinete do secretário da Justiça e Sistema Penal e Socioeducativo, que a gente tem que pensar agora para falar nessa nossa nova pasta a qual a SUSEP está inserida. E nós temos TSP lotados também nas delegacias regionais penitenciárias e também em alguns estabelecimentos prisionais. Por que eu digo alguns estabelecimentos prisionais? Porque nós temos no estado do Rio Grande do Sul, eram 120, agora nem sei mais quantos estabelecimentos, mas são mais de 100 estabelecimentos prisionais. Então, a SUSEP, como nós somos poucos advogados, a SUSEP dá preferência para aqueles estabelecimentos maiores. Então, o que a gente faz na prática? Então, como eu falei para vocês, tu, entrando como técnico penitenciário advogado, tu poderá ser lotado nos departamentos da SUSEP ou nesses outros órgãos não, mas na secretaria, por exemplo, na Corregedoria Geral Penitenciária, um local onde eu já trabalhei também.
Então, nesses diversos órgãos. Mas vamos falar então o que tu farias se tu estivesse lotado num estabelecimento prisional. Hoje eu estou lotada no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, que fica aqui em Porto Alegre. Então o que eu faço lá? Eu faço assessoria jurídica a essas presas. Por quê? Porque nós temos lá na LEP, na Lei de Execução Penal, que é dever do Estado e é um direito do preso ter assessoria jurídica dentro dos estabelecimentos prisionais. Então a gente divide essa tarefa com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, que presta no Estado do Rio Grande do Sul um excelente trabalho em termos de execução penal, nos processos crimes também, mas também não tem pernas para estarem dentro dos estabelecimentos prisionais todos os dias. Então, naqueles estabelecimentos prisionais maiores, a SUSEP então tem nós, técnicos superiores penitenciários advogados, para prestar essa assessoria. Então, o técnico, o TSP advogado, como o pessoal diz, né? Então, a gente faz então essa assessoria, o preso coloca lá o nome, tu atende pela lista, ele vem, né? E tu vai dizer, olha, o teu processo tal, agora está com o juiz, tá para sair a sentença, isso no caso dos processos preventivos, de quem está preso preventivamente, né? Ou nos processos de execução penal, que a gente encaminha, inclusive, os benefícios, né? Porque na lei de execução penal ali, diz que a administração penitenciária pode encaminhar todo o pedido de benefício para o preso, entre eles a progressão de regime, encaminhar o atestado de efetivo trabalho mensalmente, não somos nós que encaminhamos, mas nós pedimos para o setor que elabora, para a direção que elabore esse atestado para que a gente encaminhe para o juiz definir o quê? Para quem já está estudando aí para execução penal, definir o quê? A remissão, que é o quê? De cada 3 dias trabalhados, tem direito a diminuir 1 dia na pena. Então, todos estes serviços são prestados por nós, TSPs advogados. Por quê? Porque nós estamos lá para garantir o direito do preso, né? Ou da presa, como é o caso. Eu sempre digo que o TSP advogado é a criatura que mais incomoda dentro do estabelecimento prisional. Não são os presos, são os TSPs advogados. Porque se a gente viu que o cara tá trabalhando e não está devidamente registrado, a gente vai lá cobrar. Se a gente vê que ele cometeu uma falta disciplinar ali, aqueles problemas de disciplina, e o PAD, o processo administrativo disciplinar, não foi instaurado, a gente vai lá cobrar. Se a gente vê que a presa está 10 dias no isolamento preventivo e não concluiu o PAD, eu vou lá, opa, esse aqui, ó, tem que tirar do isolamento. Então, nós somos as pessoas que mais incomodamos. Opa, eu analiso um processo crime e vejo, olha lá, expedido ao alvará, mas o cara tá aqui, vou lá e faço uma pesquisa, ele não tem prisão em nenhum outro lugar. Eu já vou pedir para a divisão de controle legal, que também tem TSP lotado lá, para quê? Para que a divisão de controle legal, que é um órgão que fica dentro do órgão central da SUSEP, para que eles me remetam o quê? Remetam o ofício para eu poder liberar. Eu não, a administração, mas sou eu que vou lá e verifico. Uma pessoa entrou, a pena está registrada errada, ela foi capturada e encaminhada para um estabelecimento prisional. Eu atendo na triagem, verifico o quê? Mas por que está aqui no regime fechado? Essa pessoa está com uma condenação em semiaberto. Peço ofício, verifico que o juiz deu a progressão ao regime semiaberto. Tá no fechado, peço ofício. Então, nós somos as pessoas que mais incomodamos dentro do estabelecimento prisional. Na prática, tu tem um escritório lá dentro da penitenciária, um escritório que tu faz todo esse atendimento lá dentro, né? Só pelo Estado, né? Sim. Não, o escritório eu não advogo. Eles adoram me perguntar, tá, mas eu posso lhe contratar? E eu digo, não, eu já sou contratada do Sim, até porque Estado. Não existe uma proibição do TSP advogado advogar por fora, né? Ele poderia advogar, só que, claro, conflito ético seria advogar para os apenados, né, no crime. Mas uma coisa que... duas coisas que eu tinha uma grande dúvida, assim, né, antes de ingressar no sistema penitenciário, é se o técnico superior penitenciário, ele era, entre aspas, o advogado do preso, o que não é, né, são coisas completamente diferentes, né, e muito era isso, o que fazia na prática, porque as pessoas, de modo geral, elas têm uma visão um pouco distorcida do sistema penitenciário. Eles acreditam que todo preso sabe de cor o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, o que aparece em filme é o preso instruindo o advogado, dizendo que o quanto tempo falta para ele cumprir a pena e tal.
É claro que tem empresas que conhecem a legislação, mas isso não é a regra geral, né? A regra geral, se a gente olhar lá no portal da SUSEP mesmo, a grande massa carcerária, ela é analfabeta ou sequer concluiu o ensino fundamental. Então, esse serviço de apoio jurídico para o cara entender o porquê que ele está ali e não venham com falsos argumentos de dizer, ele está ali, ele sabe por quê. Tem muitas situações que o cara não sabe por que ele está ali, não foi apresentado os direitos dele, enfim. Para dar esse acolhimento jurídico, digamos assim, né, a maior parte da população prisional não tem noção dos seus direitos, né, das garantias que tem, garantidos pela LEP, né? Sabe que nesses meus mais de 20 anos de SUSEP, eu estou completando, eu tive então 3 anos como contratada e depois fiz o concurso em 1998, o primeiro concurso para técnico, era o monitor. Aliás, esses dias por acaso eu vi uma livezinha, assim, um comentário de um outro professor, com devido respeito, lógico que não vou, mas ele está mal informado. E como tu falaste, eu vivi essa história, então eu a conheço bem, Sim. né? Ele falou que nós, técnicos superiores, somos os antigos monitores penitenciários, não é verdade? A SUSEP tinha antigamente um monitor penitenciário que era de nível fundamental. E também o agente penitenciário administrativo também era antigamente de nível fundamental. E depois tinha, e tem, né, o agente penitenciário, mas antigamente era de nível médio. Com a alteração da lei, o novo plano de carreira, o cargo de monitor penitenciário de nível fundamental, ele foi extinto. Significa o quê? Ele não, na realidade, ele foi extinto para novos concursos, mas ele é uma carreira em extinção. Por quê? Porque não se pode extinguir um cargo até a última pessoa se aposentar. Sim. E eles não foram transportados para o cargo de monitor penitenciário de nível superior, que foi o nosso concurso. E o nosso cargo de monitor penitenciário de nível superior é que foi transformado no cargo de técnico superior penitenciário. Sim. Então não é o antigo monitor, como algumas pessoas desconhecem isso. Mas que tu estavas falando era a respeito dessa, que a pessoa não tem esse conhecimento. Infelizmente, pessoal, nós temos sim uma justiça penal seletiva, né? As pessoas que têm maiores condições e que já se apresentam na delegacia de polícia com um advogado, dificilmente elas são presas, a não ser que o delito seja muito grave. Na maioria das vezes, lá mesmo, ela ou paga uma fiança, e o que acontece com as pessoas mais pobres? Mesmo que seja um crime que possa ser arbitrado uma fiança, ela não tem o dinheiro para pagar. Presa, né? Então, infelizmente, a massa carcerária que nós recebemos, e eu hoje trabalhando numa penitenciária, num presídio feminino, eu verifico que as mulheres, elas são mais vulneráveis à prisão. E nos presídios masculinos, ontem eu comentava isso numa reunião, eu não via tantas pessoas primárias que não tinham nenhuma passagem pelo sistema prisional, presas na primeira vez levadas a um estabelecimento prisional. Sim. E é uma coisa que eu tenho visto muito com as mulheres. Essas mulheres, a maioria delas são dependentes químicas, elas estavam vivendo na rua, debaixo dos viadutos, nos bueiros. São pessoas que chegam muito sujas, sem nenhuma roupa, com as mãos toda queimadas do crack, né? E elas não sabem onde estão, nem por que estão, às vezes não sabem nem por que foram presas. Elas não sabem. Eu me lembro que eu participei de uma audiência uma vez que o advogado falou: Excelência, data máxima vênia, gostaria de solicitar o pedido, né, imediato de liberação do apenado. E o juiz, defiro o pedido, espécie de ofício e tal. Daí eu tava fazendo a custódia do preso, né? E eu pensando, esse preso vai sair daqui comemorando, né? E ele olhou, posso fazer uma pergunta? Faz. O que aconteceu ali? Eu falei, cara, tu ganhou a liberdade, a gente vai voltar lá pra te pegar todas as coisas. Eu não acredito. Ele não entendeu nada que aconteceu na audiência dele, sabe? Então, essa visão de que o preso sabe todos os seus direitos não é bem por aí, né? Então, eu sei porque às vezes elas dizem assim, eu vi dizer, eu sei assim pra ela, não, mas olha aqui, eu quero saber, o pessoal, eu sei que o pessoal também vai perguntar, e os presos que têm advogado? A gente também presta assessoria a estes presos, né? Eles também têm o direito de saber o que está acontecendo no processo, até porque o advogado não está todos os dias, ainda mais em relação à pandemia.
pandemia, quem já era abandonado ficou mais abandonado ainda, né? Então a gente verifica o que está acontecendo e dá esse esclarecimento para o preso. Então quando coloco na minha frente uma pessoa, eu digo: olá, meu nome é Mônica Pires, eu sou técnica superior penitenciária advogada aqui do Presídio Estadual Feminino e eu estou aqui para te esclarecer os motivos da tua prisão. Tu tem consciência? Tu está sabendo do que tu está sendo acusado? Tem uns que não sabem, tem outros que dizem: não, eu sei. Sim. Eu sei, né? Então, tu tens advogado particular? Eu pergunto, né? Porque se ele não tem advogado particular, o que eu faço? Eu já encaminho, se ele já quer arrolar testemunhas, eu já encaminho para a Defensoria Pública e já digo: em atendimento nesse Presídio Estadual Feminino, a pessoa acima nominada declarou que não possui advogado e deseja ser assistida para a Defensoria Pública e ela tem endereço fixo. Por exemplo, se é uma mulher que é mãe de filho responsável por filho menor de 12 anos, ela tem direito a pedir uma conversão desta prisão em domiciliar. Eu vou solicitar os documentos para encaminhar. Então é isso que a gente faz. E essas pessoas, às vezes eu digo: olha aqui, o advogado inclusive entrou com... Eu quero saber se o advogado está fazendo uma coisa. Eles dizem, eu sempre digo, por questões éticas, eu não comento a respeito do que o advogado está fazendo e nem o defensor público. Eu só te conto o que está acontecendo. Aí eu digo assim: olha, inclusive ele entrou com habeas corpus, o que é isso aí? É, muito comum, né? E uma coisa que vai surgir a dúvida de quem está assistindo esse vídeo agora, e eu tenho certeza disso, e a gente não está aqui para se furtar de nenhuma informação, né? Se para esse concurso vai precisar da carteira da OAB, né? E existe uma discussão sobre isso. Na verdade não é bem uma discussão, né? Mas o concurso de 2012, pelo edital, ele não exigia, né, a carteirinha da OAB. A lei que cria o cargo, ela diz que tem que ter, até porque o nome é advogado, e para ser advogado precisa ter carteirinha da OAB. Não tem como a gente dar certeza de que o próximo concurso vai exigir ou não carteira da OAB, mas, em contrapartida, uma informação que eu posso compartilhar com vocês é: o edital está previsto para sair daqui a pouco, tá? Então, qual a nossa sugestão? Se tu não tem carteira da OAB, carteira de habilitação pro agente penitenciário, para dirigir, né? Exatamente. Então, se tu não tem carteirinha da OAB, não te preocupa com isso agora. Primeiro faz a prova e dá um jeito de passar. Que nem a Mônica falou, assim como carteira de habilitação, né? O cargo de agente penitenciário exige carteira de habilitação. Ah, eu não tenho, não vou fazer a prova. Relaxa. Primeiro faz a prova. Se tu passar, a OAB tem 4 por ano. Então aí tu vai lá, faz a prova da OAB com tranquilidade, passa na prova da OAB e aí tu assume esse cargo. Porque na realidade que a gente vive hoje, falando um pouquinho agora do concurso em si, eu sou formado em Direito também, tenho inúmeros amigos formados em Direito, minha esposa é formada em Direito também. A realidade de quem sai de uma faculdade de Direito não tem nenhuma garantia de futuro, sabe? Tu te formar em Direito não te dá uma garantia de futuro. Ah, mas se eu passar na OAB também não te dá nenhuma garantia de futuro, sabe? Claro que tu pode ter um futuro brilhante e tá tudo certo, mas para quem tá saindo da faculdade, uma oportunidade como essa, com muitas vagas, porque hoje não existe nenhum TSP na classe A, ou seja, quando forem iniciadas as tem nomeações... Tem 399 vagas na classe A. 399 cargos vagos, né? Então, assim, tem muita gente para ser chamada, com uma remuneração inicial de R$ 8.500 e final de R$ 16.500, ou seja, além de ter uma remuneração inicial boa, tem um plano de carreira bom. E esse plano de carreira para te subir as classes é por merecimento e antiguidade. Então, tu vai fazendo curso, especializando, etc., vai ganhando pontos, ou deixando o tempo passar, né? Que é claro, aí vai demorar um pouco mais, por merecimento é mais rápido. Mas para quem vem dessa realidade de um Brasil que nós temos 1 milhão de formados em Direito, um concurso que paga R$ 8.500 com muitas vagas, não é todo dia que a gente encontra, né? Escritórios de advocacia pagam aí R$ 2.500, R$ 3.000 para advogado, né? E uma coisa que atrai muita gente aqui também para esse concurso é que não precisa dormir na penitenciária, é regime de expediente, né? Trabalha por expediente. E que tem muitas vagas. Então muita gente vai fazer esse concurso. E analisar esse concurso com os óculos de 2012 também não faz muito sentido. Por quê? Em 2012 a gente não tinha tantos cursos EAD como a gente tem hoje. Uma pulverização do ensino, de modo que o cara que está lá em Uruguaiana, ele tem acesso aos mesmos professores do cara que está em Brasília, no Distrito Federal, que é a capital dos concursos. Então todo mundo tem acesso à educação de qualidade. Outra coisa, Enem, essa quantidade de formas de ingresso no ensino superior fez com que muita gente ingressasse e muita gente saísse também. Então tem muito mais gente formada em Direito disputando essa vaga. Então assim, o concurso de 2012 foi relativamente
fácil. Foi mais fácil do que será o de 2021/22, né? Como de agente, né? Assim como o de agente, né? Até porque em 2012, que foi o último concurso, o salário de TSP advogado era R$ 2.800, R$ 2.841. Agora é R$ 8.500 o inicial, sabe? Claro que lá tinha mais uns penduricalhos, etc. Mas era esse o salário base. E agora R$ 8.500. Então, para se preparar para o próximo concurso, não dá para dar bobeira, porque ainda dá tempo de iniciar uma preparação. Nós somos, eu acho que hoje, no estado, o único curso preparatório que está disponibilizando cursos focado para TSP advogado, focado para TSP social, focado em TSP psicólogo. Então, tu tá tendo, se tu chegou até aqui esse vídeo, né, tu tá tendo uma oportunidade que é ímpar, que é saber mais sobre essa carreira. Eu não sei se quando tu entrou na SUSEP alguém te disse como que seria trabalhar lá. Né? Mas eu, quando entrei, ninguém me disse como que seria trabalhar lá. E é isso que a gente vem fazendo aqui, porque eu acho que é importante para quem está pensando em entrar, pensando assim, o que eu faço? Não, sabe? e o pessoal também deve estar pensando no risco, né? Eu lembro que quando me ofereceram, então, um contrato, né? Um cargo em comissão para trabalhar na penitenciária estadual do... Não foi na PEG, foi na PEC, na penitenciária estadual de Charqueadas, né? Me ofereceram, eu fiquei pensando, pá, mas trabalhar lá dentro, aquela penitenciária antiga, assim, fiquei muito preocupada na época. Sim. E porque não existia, então, este cargo. Então, era todo mundo que trabalhava na área técnica era contratado. Tinha uns contratos emergenciais, que eu não cheguei a entrar no contrato emergenciais, eu só entrei como cargo em comissão. E aí, na realidade, quando foi assinado o meu contrato, me chamaram para ir para a PEG. Por quê? Porque tinha mais necessidade ainda, porque tinha mais presos, como tem mais presos, né? E eu fiquei, assim, muito impactada de forma positiva, Sim. sabe? Porque, assim, eles têm um respeito principalmente pelo assistente social e pelo advogado. Sim. Então, assim, ó, pelo psicólogo não é tanto, né? Mas que hoje as nossas psicólogas atuam muito como a psicologia social também, né? Então, eles têm muito respeito por nós. Inclusive, quando não existia o nosso cargo, e numa rebelião que teve, se eu não me engano, no Central, né? Quando tomaram ali 94. O hospital penitenciário, uma pessoa que é do quadro geral e que era lotada, era cedida para a SUSEP, ela me contou que os presos disseram para ela, ó, te manda que a coisa não tá boa aqui. Sim. Então, assim, o respeito que eles têm por a gente, porque a gente é o elo de ligação, sabe? Sim. Eu digo, a gente é a tábua de salvação muitas vezes. É nós que vamos lá falar com o colega a respeito de uma coisa que não entrou, de um familiar que teve um problema. É a gente. Semana eu tive um caso ainda. Vai ser liberada a visita agora, em dezembro, com uma exceção que não precisa ter o cadastro, a primeira visita agora em dezembro. O primeiro acolhimento, né? O primeiro acolhimento já é assim. Mas como passou um tempão em pandemia, as pessoas não puderam vir fazer as carteirinhas. Os filhos menores, mesmo que ainda não tenham este cadastro como visitante, vai ser possibilitada a entrada dessas crianças. Aí uma mãe veio chorando me contar que a filha fez 18 anos agora. Né? Então, ela já teria que entrar como adulta, e ela não entraria como filho menor, né? Sim. Então, quem é que vai lá falar com a direção, porque não dá tempo dela trazer, porque já é dia 11 agora. Quem é que vai? Ou é assistente social, ou é a advogada. Então, a gente tem que ter moral também com a administração para poder fazer um pedido tão justo, tão legítimo, né? Perfeito. Então, eles têm muito respeito por nós. Perfeito. E eu tenho certeza que quem chegou aí até agora, para a gente se encaminhar para o fim, né? Se interessou por esse cargo, principalmente, né, da forma motivada, como a professora fala, e a gente criamos já, né, o curso específico para TSP psicólogo. O link do curso está aqui na descrição do vídeo, tem aulas contigo de toda a parte de LEP, toda a parte de legislação específica. O curso ele tem todas as atualizações até hoje, né? E se sair não, né? Quando sair o edital, ele vai ser atualizado sem custo nenhum. Então aqui no vídeo, aqui embaixo, tem a descrição do curso. Tu clica ali, pode te matricular, tá com valor promocional aí de lançamento. Eu acho que todas essas informações, elas se somam muito para quem tá pensando assim, o que eu faço agora? Tô para sair da faculdade, ainda não me formei, tô no 8º, no 9º, no 10º semestre. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então, espero que a gente tenha
sanado todas essas dúvidas, né? E eu acho importante que vocês conheçam esses cargos para poder fazer uma escolha com tranquilidade, porque se eu sou hoje formado em Direito, eu vou ter um labirinto aí. Eu faço o quê? Me inscrevo para o de agente penitenciário ou me inscrevo para o de TSP? Informações aí circulam de que tu não vai poder fazer os dois. Só que tu não pode pensar na grana, né? Tu não pode pensar na grana. São atividades completamente diferentes. Se tu tem sangue de polícia, gosta de pé na porta, coisa arada, não vai fazer isso como TSP advogado, né? Tu vai ter que fazer o concurso pra agente. Agora, se tu é um cara mais burocrático, gosta de trabalhar no expediente, não gosta de fazer plantão, tá aí a tua oportunidade. É a primeira vez que a gente vai ter essas duas possibilidades, duas escolhas boas, com uma quantidade muito grande de vagas dos dois lados. Então tu tem que seguir, nesse caso, o teu coração. Deixa eu te falar uma notícia muito importante, assim, uma informação muito importante. Ontem eu tive uma reunião com os técnicos e estava o pessoal do Departamento de Tratamento Penal, que é o departamento que nós estamos tecnicamente subordinadas, é o departamento que nos orienta da parte técnica. E o que o diretor do departamento falou? Que como existem 399 vagas na classe A, porque, gente, a gente tem uma lei que diz que cada cargo terá tantas vagas em cada classe, né? O que o diretor disse? Qual é a tendência? Há sempre a construção de novos estabelecimentos prisionais. Se constroem novos estabelecimentos prisionais, que nunca será proporcional ao crescimento da massa carcerária, o que acontece? Nós temos que contratar agentes penitenciários para a segurança, os policiais penais que vão fazer a custódia e segurança. Nós temos que contratar o agente penitenciário administrativo que vai cuidar de toda a parte burocrática e nós temos que contratar quem vai trabalhar na parte das assistências ao preso, que são os nós técnicos que vamos trabalhar o quê? Também com o tratamento penal, né? Então, o que ele disse? Eu estou pedindo os 399. Sim. Então a gente sabe que historicamente o governo nunca autoriza aquilo que se pede, mas o que ele disse? Eu quero deixar esse povo aprovado. Fazer um cadastro reserva grande, né? Porque existe um projeto de lei para aumentar as vagas. Né? E ele disse assim, ó, que a partir do momento que forem chamando novos agentes e que forem para segurança e administrativo, ele sempre vai querer pedir mais técnicos. Perfeito. Então, a hora é agora. Perfeito. A hora é agora, a hora de iniciar uma preparação séria e dedicada para o próximo concurso é agora. Ainda dá tempo, a gente tem informação aí de que o edital do próximo concurso deve ser publicado em breve. Então quem ainda estava indeciso, estava em cima do muro, espero que a gente tenha resolvido isso e tirado essa pulga atrás da orelha aí. A gente vai fazer ainda ao longo dos nossos encontros aí uma live para trocar uma ideia com a galera, para poder tirar dúvida. A professora Mônica é sempre solícita com os alunos.